O amigo do meu pai era um lobisomem. Olá, eu me chamo João, moro no interior de Itapipoca, uma cidade que fica no Ceará. Eu tenho 38 anos e trabalho na roça junto com meu pai. Também pesco, caço, faço de tudo para trazer comida para casa. E desde sempre fui assim. Pois como nenhum de nós temos empregos formais, o que nos resta é viver que a terra nos dá. E apesar de ser difícil, nunca faltou comida em casa, já que sempre nos finais de semanas eu e meu pai saímos para caçar. Pegamos um preá, um tiju, um avoante, entre outros animais que a gente encontra na mata. Desde meus 10 anos que sigo ele nessa caçada. E nunca tinha visto nada de estranho nas matas, tanto de dia como de noite. Até eu e meu pai seguir um amigo dele e descobrir que o homem era um lobisomem. Tudo aconteceu quando eu tinha 19 anos. Lembro que já fazia bastante coisa na roça. Dava comida para os animais, limpava o coxo e chiqueiro dos porcos. E ainda ajudava meu pai com seu roçado, além de caçar e pescar todo final de semana. Na época, moravam perto de nós umas 12 famílias, e uma dessas era de um amigo da gente, o senhor Sebastião, onde viviam ele e sua esposa. Sebastião já era senhor de idade e nunca soubemos de filhos ou outros parentes, e era assim que o conhecemos. Ele morava ali desde antes do meu nascimento e era bem próximo da gente, pois às vezes saímos para caçar juntos, mas sempre durante o dia. Nunca desconfiamos da sua índole. Mas tudo mudou depois que uma mulher daqui viu um bicho que tinha passado correndo na rua. Essa mulher disse que era por volta das 4 da manhã, quando ela tinha se acordado para fazer café do seu esposo. Enquanto fazia o fogo de lenha, ela escutou passos pesados na rua e resolveu abrir a janela para ver quem era. Foi então que ela viu um bicho de 4 correndo de um lado para o outro, bem perto da casa do Sebastião. Na hora ela trancou a janela e aquele bicho, percebendo a presença da mulher, saiu correndo para a mata. No dia seguinte se espalhou a notícia que tinha um lobisomem por ali. E todo mundo ficou com muito medo. Não dava nem 7 horas da noite que a rua já não tinha mais ninguém. E foi bem assim por um bom tempo. Até que percebemos o estranho comportamento do nosso vizinho, que era o único que continuava a sair à noite para pescar. Mas isso era de longe o mais estranho, pois sempre que ele voltava de manhã para casa, não voltava com nada. Parecia que era outra coisa que o Sebastião ia fazer, já que nunca pescava nada. E isso é muito raro de se acontecer, pois você pesca no mínimo uns 7 peixes. Mas ele nunca trazia nada. Sempre que a gente convidava ele não aceitava. Preferia ir sozinho. Até que um dia meu pai me convidou para seguir ele, para ver o que o homem fazia toda tarde da noite na mata. Pois boa coisa, não era. Com aquele bicho parecendo e ele continuar saindo assim, não era algo comum. E foi numa noite de quarta-feira que o seguimos. E descobrimos tanto quem era a fera, com o segredo macabro do senhor Sebastião. Como eu disse, era uma noite de quarta, estava uma lua quase cheia.
que iluminava bem o sertão, pois na cidade não dá para perceber como a lua é clara. Mas no sertão fica quase como o dia, já que não tinha nenhum tipo de iluminação. Pois bem, era por volta das 10 horas da noite quando meu pai me chamou para a gente seguir o seu Sebastião. O homem saiu de casa com um landuá e uma espingarda nas costas. Parecia que ia caçar ou pescar alguma coisa. Meu pai e eu esperamos ele pegar uma distância boa e logo saímos atrás. Ficamos indo por dentro da mata, para ele não perceber a nossa presença. E o tempo todo ele se virava e olhava para se certificar de que ninguém o seguia. Então foi indo até o rio, que dava uns 10 minutos para chegar. E foi lá que as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro ele começou a tirar suas roupas e virar elas do avesso. Depois começou a bolar na lama do rio. Ele bolava de um lado para o outro. Logo depois começou a tentar ficar de pé, mas suas pernas pareciam quebradas, já que ele não tinha o equilíbrio sobre elas. Foi então que o homem começou a grunhir, que nem um pouco a gente se assustou com aquilo, pois não era um barulho comum. Tivemos a certeza de que era o Sebastião que virava lobisomem. Foi então que ele continuou e se transformou naquela estranha criatura. Suas orelhas ficaram grandes, ao ponto de começarem a bater como se fossem palmas. Suas pernas ficaram maiores e tortas. Seu rosto parecia muito com o de porco. Então, depois de parecer que tinha virado aquele bicho por completo, ele saiu correndo desesperadamente para a mata. Sebastião já transformado. Corria de 4 e ainda era muito rápido. Foi então que meu pai me chamou para a gente ir para casa, em silêncio, pois aquele bicho ainda podia estar por perto. Mas foi tudo calmo na volta. Só o medo de aquilo nos atacar, mas por Deus, ele correu para outro lugar bem distante. Quando chegamos em casa, contamos tudo para minha mãe. E de manhã contamos para alguns amigos. Logo se espalhou que o senhor Sebastião era um lobisomem. Os moradores foram até sua casa para tomar satisfação. Só que antes de chegar lá para conversar, vimos que nem ele e nem sua esposa estavam em casa. Eles tinham ido embora com a roupa do corpo, talvez por vergonha ou medo, pois tínhamos descoberto o seu segredo. E como a sua mulher foi junto, com toda certeza ela também sabia que ele virava lobisomem, pois depois de tudo a casa ficou abandonada e ninguém mais viu nem o Sebastião e nem a sua esposa. E nem seu nome sabíamos ao certo se era mesmo Sebastião. Mas enfim, anos se passaram e nunca mais vimos nada do tipo. Apesar daqui ser bem sombrio na parte da noite, porém estamos sempre em alerta, já que nunca sabemos quando esses bichos podem atacar.